Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é Felipe Lins, sou graduando de Educação Física, sou bolsista do PIBIC, sou moreno, cabelo curto, estou com a camisa de cor preta e no fundo tem uma parede lisa da cor rosé. O Núcleo de Estudos em Educação e Diversidade tem a honra de recebê-los hoje para o primeiro colóquio internacional, o ensino remoto durante o período pandêmico na UFAL, diálogos sobre com universitários com deficiência. O evento tem por objetivo apresentar as pesquisas realizadas no PIBIC durante o ciclo de 2020 e 2021, fazendo com que os resultados referentes ao atual cenário de pandemia que estamos vivenciando e suas relações com o ensino remoto sejam apresentados à comunidade acadêmica. E também possibilitar a participação dos universitários com deficiência na discussão das questões nas quais eles fazem parte. Convidamos para a fala de abertura deste evento a coordenadora do evento, professora Neisa de Lourdes Frederico Fumes. Então, bom dia a todos e todes. Sou uma mulher branca, cabelos curtos, assimétricos, pele clara, olhos azuis, de meia idade. Estou sentada no meu escritório, tenho como pano de fundo uma parede com um quadro. Meu sinal de Libra são meus dedos passando pelas minhas franjas. Esse momento de ataque à educação pública, à ciência, aos ataques aos grupos vulneráveis, penso que é obrigação de nós, pesquisadores, falarmos de questões que têm afetado as nossas vidas, assim como dar visibilidade à produção que é financiada pelo recurso público. Então, as pesquisas desenvolvidas no âmbito do PIBIC tiveram financiamento tanto do CNPq quanto da FAPEAL, e elas retratam como pessoas universitárias com deficiência da Universidade Federal de Alagoas vivenciaram o ensino remoto. Essa partilha ela é importante tanto no sentido de conhecermos como essa experiência foi vivenciada por esses universitários, como também mostrar que a universidade tem cumprido seu papel social nesse período de pandemia. Também penso que é importante desse evento nós trazermos as pessoas que vivenciaram essa pandemia de uma maneira muito particular, que são os universitários com deficiência. Então, já agradeço a todos que participaram de nossas pesquisas e aqueles que vão estar nesse momento partilhando suas experiências. Gostaria de agradecer a Lilian por ter aceito esse convite, trazer um pouquinho de uma experiência além-mar e da sua experiência enquanto pesquisadora no campo dos direitos humanos, ao grupo do PIBIC, do doutorado e mestrado. O que aconteceu com a Neisa, professora? Acho que a internet dela travou. Voltou agora. Voltei. Mas eu não sei até onde vocês me ouviram, mas eu gostaria de agradecer aos bolsistas da iniciação, às mestrandas e às doutorandas que participaram dessa pesquisa, a todas as pessoas e universitários com deficiência que colaboraram e vão atuar aqui, né, nesse sentido. Então, acredito muito na pesquisa que não só fale sobre, mas que tragam os autores para dentro das nossas áreas de atuação.
Sendo assim, desejo um bom evento a todos e todas. Agradeço os nossos intérpretes, Danilo e Charliane. E vamos lá, né, Felipe? Com você a palavra para apresentar a nossa convidada. Então, obrigado pelas palavras, professora. E nesse momento vou passar a palavra para a palestrante de hoje, né, que é a Lilian. Lilian Nobre, que ela é doutoranda e mestra em Ciência da Educação na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. É licenciada em Administração Pública pela Universidade Estadual de Alagoas, a UNEAL. No âmbito do mestrado, ela desenvolveu pesquisa sobre a inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais no ensino superior em Portugal e prossegue no aprofundamento dessa pesquisa no âmbito do doutoramento. Considerando os desafios políticos e práticos para a concretização da educação inclusiva na sua relação com a justiça social no contexto do ensino secundário português. Ela também é membro da comunidade prática de investigação, currículo, avaliação, formação e tecnologias em educação, no qual a professora Preciosa Fernandes é co-coordenadora da equipe do CIEE FP-CEUP. Então, seja bem-vinda, Lídia, e a palavra está com você. Obrigada, Felipe. Obrigada, professora Neísa. Obrigada a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Eu quero iniciar falando um pouco sobre a minha experiência no Brasil e depois em Portugal, porque no Brasil eu trabalhei na Pró-Reitoria Estudantil desde 2012 e trabalhei logo com a coordenação de ações acadêmicas. E no ano de 2012 também o programa Incluir, que é um programa do governo federal que faz um investimento para a inclusão e acessibilidade de estudantes com necessidades educativas especiais, ele ampliou o seu atendimento, a sua abordagem e permitiu que fosse construído o Núcleo de Acessibilidade, o NAC da UFAL, sob a coordenação da professora Neísa, a partir, então, de 2013. Nesse atendimento da minha experiência na Proeste, eu passei a receber ainda mais, um número cada vez maior de estudantes com deficiências, necessidades educativas especiais ou necessidades educacionais especiais, não é? O termo os termos que são utilizados, que têm sido utilizados ao longo dos anos, e nesses desafios que foram colocados aos estudantes, né, no seu acesso, na sua permanência e no seu sucesso no ensino superior, também foram colocados, e aí eu quero puxar um pouco para mim, para a minha própria experiência, colocados a mim, como funcionária, na medida em que eu lidava com aquele atendimento dos estudantes e não conseguia dar resposta, né, pelo menos eu não considerava que eu estava a dar resposta qualitativa ou uma resposta ideal para que os estudantes pudessem, de fato, superar aqueles desafios. A Proeste fornecia e ainda fornece, por meio do NAC, né, os apoios à inclusão e acessibilidade dos estudantes, por meio de assistência estudantil, por meio de bolsas, né, e o acesso a todos os materiais adaptativos, também uma ampla comunicação, quer com os professores, quer com a própria comunidade acadêmica, para que gere ali um impacto cultural, né, e por meio também das políticas institucionais e as políticas legislativas, gere ali um impacto cultural para poder ser realizada a inclusão, não somente de forma individual e muito específica, mas também uma inclusão que seja de forma coletiva. Pronto, e mediante essa experiência que eu tive no período de 2012 a 2017, eu fiquei instigada, fiquei problematizada para poder parar e estudar e compreender o que de fato são todos esses desafios socialmente, compreender socialmente esses desafios para poder atuar de uma forma melhor na prática. Eu tentei no Brasil o curso de mestrado, não fui aprovada, tentei em Portugal, fui aprovada e foi quando eu iniciei a minha pesquisa. Aqui em Portugal, eu iniciei o mestrado no curso de Ciências da Educação, na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Paralelamente, eu também iniciei o trabalho voluntário no Gabinete de Inclusão dos Estudantes com Necessidades Educativas Especiais, que ainda é o termo utilizado aqui em Portugal. Iniciei numa instituição de ensino superior, e a partir desse contexto, eu iniciei a minha pesquisa de mestrado. E pude perceber, então, alguns dos desafios, quer dos estudantes, quer dos funcionários, né? E quer até um pouco da instituição como um todo, para poder realizar a inclusão, de facto, de todos os estudantes na sua diversidade, mas principalmente dos estudantes com necessidades educativas especiais. Para além dessa minha experiência no âmbito do mestrado, eu também me inseri em outro programa de acolhimento e de recepção e de acompanhamento de todos os estudantes na sua diversidade, porque no âmbito da minha pesquisa de doutorado, eu ampliei a pesquisa, ampliei o público, né? O público-alvo da minha pesquisa para poder compreender a inclusão na sua justiça social, na sua diversidade mais ampla. E nesse programa eu pude acompanhar alguns dos desafios dos estudantes e também acabei por perceber mudanças, né, superações e alguns agravantes nos desafios durante a pandemia do Covid-19. Mas antes disso, antes de falar da situação dos desafios, um pouco dos desafios pandêmicos, eu gostaria de apresentar os resultados da minha pesquisa para contextualizar um pouco do cenário português, dos desafios, a inclusão dos estudantes com necessidades educativas especiais aqui em Portugal, e por isso eu vou pedir licença para partilhar a minha tela. Ok. Só um momento. Conseguiu, Lilian? Professora, eu vou salvar aqui em PDF. Eu não consegui visualizar o PowerPoint e estou aqui a salvar em PDF para tentar partilhar. Só mais um minutinho. Caso você queira, Aline, eu posso compartilhar aqui. Obrigada, Felipe. Eu vou só fazer mais uma tentativa aqui. Charles, você está com a mão levantada. Precisa de alguma coisa? Acho que foi por engano, professora, que acabei clicando. Desculpa. Eu não sei se na sala tem alguma pessoa com surdez. Pergunta, por favor, Danilo. Felipe, você pode, por favor, partilhar? Eu realmente não consigo visualizar o documento. Posso sim, vou compartilhar agora. Se eu tiver alguma pessoa com surdez, basta clicar no Danilo, né, que está nesse momento fazendo a interpretação. Eu vou voltar um pouco também, eu não me apresentei. Sou branca, tenho os olhos castanhos claros, o cabelo castanho claro também. Estou com uma blusa branca, uma blusa estampada com listas brancas e pretas, e o fundo é branco. O fundo onde eu estou é uma parede branca. A apresentação está a carregar. Obrigada, Felipe. Pronto, como eu estava a dizer, essa é a minha apresentação. Eu vou focar mais nos resultados. Essa é a minha apresentação, se refere à pesquisa que eu efetuei no âmbito do mestrado em Ciência da Educação, que traz os desafios, quer estudantis, quer dos próprios funcionários, quer da própria instituição em si, para incluir todos os estudantes com necessidades educativas especiais. Então, eu vou trazer aqui as políticas, perspectivas e práticas sobre a inclusão no ensino superior em Portugal, sob a orientação da professora doutora Preciosa Fernandes, da Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da Universidade do Porto. Felipe, pode, por favor, passar.
Pronto, a pertinência do estudo, eu considero a diversidade social, o que me trouxe, o que me motivou e me problematizou, para além do que eu já falei das questões da própria experiência no Brasil, mas também as questões no âmbito social, no âmbito mais amplo, essa diversidade social e a promoção da conscientização e participação cidadã de todos na sociedade, na política e na educação, né? Trazer também um pouco o crescimento do número de estudantes com necessidades educativas especiais no ensino superior, e também, dada a minha experiência aqui no gabinete de apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais numa instituição de ensino superior, onde eu realizei estudos de caso. Pronto, passando, eu trago algumas das questões e os objetivos que me motivaram nessa pesquisa, saber quais as orientações políticas relativas ao acesso e inclusão desses estudantes no ensino superior aqui em Portugal, que condições de acesso, valências, recursos e práticas existem na instituição para essa inclusão e que perspectivas dos estudantes da instituição de ensino superior sobre o seu processo de inclusão. Para responder essas questões, os objetivos: caracterizar políticas de acesso no ensino superior, identificar o ponto de vista de gestores e estudantes relativamente às políticas e práticas de inclusão, identificar fatores que obstaculizam, facilitem e obstaculizam o processo de inclusão e compreender os sentidos atribuídos por estudantes com necessidades especiais relativamente ao seu acesso no ensino superior e à inclusão nas dinâmicas acadêmicas e institucionais. Vou trazer um pouco, assim, uma abordagem teórica dos desafios conforme o meu estudo, a revisão bibliográfica. Os desafios e medidas à inclusão de estudantes com necessidades educativas especiais no ensino superior em Portugal. Como eu falei, tem os desafios relacionados, quer aos estudantes, quer às instituições. Aos estudantes, os principais desafios encontrados foram as inacessibilidades físicas, arquitetônicas e as barreiras atitudinais, a necessidade de ter alternativas aos currículos homogêneos e aos métodos de ensino e avaliação, e a necessidade de ter materiais e recursos para aprendizagem. Sobre as instituições de ensino superior, os desafios: mudança de paradigmas estruturais, institucionais e educacionais, a necessidade de adaptar o currículo, a avaliação, às tecnologias educativas, no modelo do desenho universal para a aprendizagem, o investimento na formação de gestores e docentes e a assistência pessoal de intérprete de língua gestual portuguesa, transporte e alojamentos adaptados. Ao longo dos anos, desde a Constituição de Portugal, em 1976, Portugal tem sido influenciado por medidas na legislação internacional e praticado um contexto de elaboração de medidas legislativas nacionais para a inclusão desses estudantes, né? Ou seja, o contexto de influência de Stephen Ball internacional para o contexto de elaboração da legislação institucional nacional. Então, depois da Constituição, traz aqui a Lei de Base do Sistema Educativo, em 1986, que já traz aqui a importância do intérprete da língua gestual portuguesa. A Unesco, em 1994, influencia esse contexto também, trazendo a Declaração de Salamanca, com os princípios para a inclusão dos estudantes com necessidades educativas especiais na educação como um todo, enfatizando mais as escolas, sim, mas também trazendo a perspectiva de educação como um todo. Trazemos também aqui a Unesco em 98, com relação à educação inclusiva, mas no âmbito do ensino superior. Depois, em Portugal, o Decreto-Lei 296 de 1998, que traz um pouco dessa influência, mas ainda não atendendo completamente o ensino superior. Eu quero destacar aqui que Portugal, até hoje, não tem uma legislação solidificada com relação à inclusão no ensino superior dos estudantes com necessidades educativas especiais, só mais ao nível escolar. Eu trago também aqui a ONU, em 2006, com relação à Conferência para a Deficiência, a Conferência sobre a Inclusão e a Deficiência, e o Estatuto da Instituição de Ensino Superior, aqui em 2008, é da instituição onde foi realizado o estudo de caso. Ela foi aqui influenciada pelo contexto internacional e nacional, e promoveu, então, esse estatuto que traz aqui diretrizes para a inclusão dos estudantes com necessidades especiais na sua própria instituição. A partir de 2018, que Portugal traz em sua legislação o Decreto-Lei 54, que traz, então,
de forma solidificada o regime jurídico para a inclusão dos estudantes em sua diversidade, mas a nível escolar. E em 2018 traz aqui o contingente especial de acesso ao ensino superior, que é iniciado em 1998, a primeira vez, com o Decreto-Lei 296, mas aqui ele é ampliado para a segunda fase, não é? Ele é duplicado, o contingente especial, na primeira fase, o número de vagas, e ele também atinge uma segunda fase, ampliando, então, o acesso dos estudantes com necessidades educativas especiais no ensino superior e promovendo, então, uma maior diversidade nas instituições e promovendo, então, maiores desafios para os estudantes e para as instituições. Por favor, Felipe, pode passar. Pronto, eu trago aqui, pode passar novamente. Primeiro eu quero trazer alguns conceitos sobre o que é inclusão. O que de fato é inclusão? Para esses autores, Freire, Sanches e Teodoro, inclusão é um movimento político, social e educacional. Relaciona-se diretamente ao exercício da cidadania e à participação ativa. Para Davi Rodrigues, aqui em Portugal, é um autor muito referenciado, a inclusão ela é dinâmica e interativa. Ela não se estabelece, ela é alcançada, na medida em que se tem acesso aos meios para interagir nas comunidades diversificadas. E a gente traz isso também como o objetivo da inclusão nas instituições. Então, eu trago aqui o destaque de alguns dos artigos desse estatuto na instituição de ensino superior, que ele traz aqui a necessidade de o estudante requerer o estatuto, quer no início do seu ano letivo, do seu ingresso no ensino superior, ou durante qualquer período em que ele esteja inserido no ensino superior, mediante a sua necessidade. O artigo 4º, ele traz que a formalização desse estatuto, da atribuição desse estatuto ao estudante, é feita em conjunto com o diretor, com o representante do gabinete e o estudante, para a formalização conjunta e a elaboração de um plano individual. Depois, a decisão é feita pela direção do curso, dessa concessão desse estatuto, e traz, então, uma relação no artigo 7º e 8º de todos os tipos de apoios e adaptações pedagógicas às necessidades do estudante. Ele traz aqui no artigo 10 também que os estudantes com deficiências visuais ou auditivas, eles têm também o apoio com uma bolsa de estudo, para além de todos os outros previstos nesse estatuto. Pode passar, por favor, Felipe. Pronto, a metodologia utilizada foi o paradigma de investigação fenomenológica interpretativo, foi realizado um estudo de caso, foi realizado também, para esse estudo de caso, análise documental e entrevistas semi-estruturadas, e a partir desses dados foi realizada a técnica de análise de conteúdo. Depois, pronto, o contexto e participantes da investigação. Como eu me referi, à instituição de ensino superior, o gabinete de apoio aos estudantes, as entrevistas a docentes, técnicos administrativos e discentes, também em função de gestão, 5 entrevistados, e também foram entrevistados estudantes de licenciatura com necessidades educativas especiais, somente 3 entrevistados. Para esse grupo de estudantes foi enviado e-mail institucional a partir do gabinete a todos os estudantes da universidade, mas somente 3 se manifestaram disponíveis e interessados para poder participar da investigação. Pode passar, por favor. A caracterização dos participantes na pesquisa. Como eu já falei, né, os gestores e os estudantes, e as entrevistas foram realizadas em janeiro e fevereiro de 2019, com a duração média de 1 hora. Pronto, vou aqui apresentar alguns dos resultados dos tópicos. Pronto, as categorias de análise, tem todas aqui, eu vou citar e vou explicar uma a uma, as principais, o estatuto, o acesso, o planeamento, os serviços de apoio, os recursos, a acessibilidade física, os desafios enfrentados pelos professores, pelos estudantes, pela instituição e as percepções sobre o sucesso acadêmico. Os principais obstáculos e desafios. Pode passar, por favor, Felipe. A vivência dos estudantes. Então, inicialmente, eu vou falar das políticas institucionais, valências e o acesso à instituição de ensino superior dos estudantes com necessidades educativas especiais. Pronto, dentro da análise feita nas entrevistas, nós identificamos divergências e convergências com relação aos discursos, às perspectivas de todos esses atores envolvidos nesse processo de inclusão.
Por um lado, para os gestores, o estatuto e todos os princípios de inclusão está muito bem consolidado na instituição e considera, então, um ambiente mais flexível e sensível a esse processo. Já para os estudantes, eles relatam que há desrespeito de alguns professores aos direitos previstos e que deve haver melhor comunicação entre o gabinete e os professores para que, de fato, essa inclusão seja mais efetiva. Outra convergência nos discursos, nas perspectivas dos atores entrevistados, é que para os gestores há o comprometimento e o cuidado da instituição, incluir todos os estudantes considerando os novos desafios que vão surgindo, mas para os estudantes há falta de disposição da parte de alguns professores para conciliar outros meios pedagógicos e metodológicos de inclusão nas próprias práticas dentro de sala de aula, por exemplo. Já numa outra perspectiva, para os gestores e para os estudantes, a convergência no sentido de que os serviços de acolhimento e acompanhamento e as ações de sensibilização têm sido um serviço que tem tido dificuldades para ser implementado, ou seja, tem sido um serviço muito a empurrar. Para os gestores, a inclusão na instituição não deve ser confundida com a centralidade e desobrigação de outros setores para pensar a instituição, ou seja, a inclusão não deve ser confundida só com uma obrigação de um núcleo ou de um gabinete responsável por esse processo, mas de toda a comunidade acadêmica, professores, técnicos e os próprios alunos, com e sem necessidades educativas especiais, ou seja, na sua diversidade. O próximo slide, por favor, Felipe. Então, traga aqui essas categorias que eu acabei de falar, me referi, sobre os serviços de apoio e os recursos humanos e materiais. Para os gestores e para os estudantes, a convergência, porque poderia haver mais pessoas que cotidianamente acompanhassem esses estudantes e ouvissem as preocupações deles, as necessidades, e o acompanhassem nessas questões. Para os estudantes, os professores são uma peça fundamental, não só na educação, mas na inclusão dos alunos. Sobre os recursos pedagógicos curriculares, para gestores e estudantes também, eles concordam que são necessárias reformulações nas práticas pedagógicas, desde o desenvolvimento do currículo, a disponibilização e utilização de métodos de ensino e aprendizagem. Os estudantes B e C destacam a necessidade de um suporte online, pois encontram dificuldades e resistência para ser disponibilizados eles solicitam o suporte pedagógico online, principalmente por conta das suas necessidades, e nesse contexto encontram dificuldades e resistência para ser disponibilizado pelos professores. Sobre a acessibilidade física, gestores e estudantes afirmam que a estrutura do edifício, por ser muito antiga, acaba por criar mais barreiras de acessibilidade a todos que frequentam a instituição. E os estudantes informam a necessidade de que haja uma gestão de disponibilização nas salas de aula mais embaixo, principalmente para os estudantes com deficiências físicas, para que haja ali um melhor deslocamento aos que têm mobilidade reduzida. Pode passar, por favor, Felipe. Sobre os desafios enfrentados pelos professores, a falta de valorização nas questões pedagógicas relacionadas à inclusão no contexto profissional docente, e para os gestores também a sobrecarga inerente à profissão docente e as questões de pela sobrecarga inerente à profissão docente, as questões de inclusão, e considerando também essa desvalorização da inclusão, elas acabam por ficar em segundo plano. Para os desafios enfrentados pela instituição de ensino superior, para os gestores, a universidade é considerada muito envelhecida, e isso acaba por dificultar, isso acaba por dificultar esse processo de inclusão, por haver menos flexibilidade, e isso é a percepção dos gestores, né? Mas diz também que é uma meta da instituição atingir a diminuição da idade média dos docentes. Para os gestores também, a falta de reconhecimento das questões de inclusão a nível nacional e institucional, nos critérios de avaliação dos cursos, no currículo e na formação. Sobre as percepções do sucesso acadêmico. Para os gestores, a percepção de um deles de 20 anos de trabalho nessa instituição é que a taxa de desistência é relativamente elevada. Ou seja, no universo da instituição, de fato, uma quantidade mínima de estudantes com necessidades educativas especiais que atingem, de fato, o sucesso acadêmico. Para o estudante C, apesar de todos esses desafios encontrados na instituição, ele considera que o apoio de alguns dos funcionários do gabinete, inclusive de um que também tem necessidades especiais,
e mediante a sua partilha da sua experiência e do seu sucesso, ele acaba por se sentir motivado a superar esses desafios. Um dos principais obstáculos e facilitadores da inclusão efetiva. Para os gestores, a falta de informação para a elaboração de políticas e ações prioritárias, né, para os estudantes, a ausência de unidades curriculares sobre a inclusão, para os gestores, a transformação cultural na instituição como motor para influenciar mudanças individuais, e para os gestores e estudantes, acabam por ser as atitudes de exclusão e de inclusão dos estudantes que acabam por ser um dos principais obstáculos ou facilitadores mediante essas ações, essas práticas. Por favor, Felipe, pode passar. Pronto, das vivências dos estudantes, o estudante C relata que o acolhimento nunca é o contrário, alguém a pedir, mas a instituição está aberta a oferecer. Para o estudante A, a experiência dele, ele relata que tem sido extremamente positivo, no sentido de que o grupo em que ele está inserido aceita algumas diferenças. Para o estudante C, ele relata também que, na perspectiva dele, não há iniciativas e ações de acolhimento que envolvam os estudantes com necessidades educativas especiais na instituição como um todo, que traga ele todo mergulhado nas ações de participação e de inclusão da instituição. Para o estudante B, esse estudante destaca principalmente a importância da ação do trabalho voluntário para o envolvimento de toda a comunidade acadêmica. Pode passar, por favor, Felipe. Pronto, as considerações finais, então, desse estudo trazem que, das políticas, perspectivas e práticas de gestores e estudantes com necessidades educativas especiais sobre a inclusão nessa instituição, né, do estatuto e do acesso, né, que é considerado uma das valências da instituição, né, é necessário ampliar o reconhecimento e o respeito da representatividade desse documento, e que a falta de reconhecimento da importância das questões da inclusão na instituição influencia uma cultura organizacional, né, e daí a importância de investimento nesse reconhecimento, dessa representatividade para uma melhor cultura organizacional de inclusão. Sobre o planeamento estratégico, os serviços de apoio, os recursos humanos e materiais, identifica a necessidade de um planeamento mais participativo de toda a comunidade acadêmica para que seja criada uma política institucional mais ampla de acolhimento que envolva toda a comunidade, em que seja também descentralizada a responsabilidade social da instituição, que é perspectivada pelos entrevistados como centralizada no gabinete de apoio, cujos recursos humanos e materiais são limitados. Sobre os recursos pedagógicos curriculares, é reconhecida a importância de uma reforma curricular, que pode ser a nível nacional e institucional, no modelo do desenho universal para a aprendizagem, com unidades curriculares que contribuam para o debate sobre a inclusão e a diversidade, promotora de mudança na formação, quer do corpo docente, quer do corpo discente. Que isso seja necessário para reflexão, aprendizagens e práticas diversificadas à inclusão dos estudantes com necessidades educativas especiais, que esses recursos possam promover debates dentro de sala de aula para que possa gerar conscientização de toda a comunidade. Sobre acessibilidade física, a instituição é localizada num edifício antigo, que necessita do apoio do Estado português para maiores reformas estruturais. Contudo, algumas atitudes podem contribuir para essas mudanças e auxiliar os estudantes, atender aos estudantes também com mobilidade reduzida, contribuindo para a sua acessibilidade. Pode passar, por favor, Felipe. Pronto, os desafios aos professores e à instituição é a necessidade e a importância do reconhecimento da carreira profissional do docente, quer a nível nacional, quer a nível institucional, relativamente ao empenho dedicado às questões de inclusão dos estudantes, considerando a sobrecarga que o docente é cobrado pelo sistema educacional nacional e que essas questões também ainda não são valorizadas pelas entidades avaliativas dos cursos. Sobre os principais obstáculos e facilitadores, a própria falta de sistematização, de informação sistematizada, prejudica a consecução de ações prioritárias à inclusão. Outro dos principais obstáculos é a ausência de unidades curriculares que promovam o debate em sala de aula, que promovam esse reconhecimento, essa mudança cultural, e que, embora as atitudes de alguns atores acadêmicos que, quer por desconhecimento, quer por insensibilidade, não contribui ou dificulta para o processo de inclusão, esse é um dos obstáculos. E facilitadores,
a existência de outros atores acadêmicos que apoiam e melhoram os seus serviços, assim como os funcionários do gabinete que, de forma sensível e acolhedora, têm realizado o atendimento de acordo com o limite dos seus recursos humanos. As vivências na comunidade acadêmica. Os estudantes manifestam a necessidade de uma política institucional inclusiva, que permita estar o estudante todo mergulhado na perspectiva da vida acadêmica, com ações mais acolhedoras e acompanhamento pelo gabinete, a envolver os estudantes com necessidades especiais nas dinâmicas institucionais. Ressalta também o acolhimento da associação de estudantes, né, na importância da sua inclusão. Também o trabalho voluntário como relevante, mais inclusivo, e embora o número de estudantes envolvidos nos trabalhos voluntários é percebido pelos entrevistados como um número ainda reduzido. Como conclusão, trazemos também um último tópico, as percepções sobre o sucesso acadêmico. Embora não há, até este momento, informações sistematizadas sobre o percurso acadêmico dos estudantes com necessidades educativas especiais nessa instituição de ensino superior, as percepções dos entrevistados são de que há muitos estudantes com necessidades educativas especiais que desistem, porque a quantidade dos que concluem ainda é mínima, considerando o universo da instituição de ensino superior. Ou seja, há ainda muito caminho a percorrer para que todos os estudantes com necessidades educativas especiais se sintam verdadeiramente incluídos na instituição de ensino superior, no ensino superior em Portugal. Pronto, essa foi a minha pesquisa de mestrado, realizada num período pré-pandêmico, que traz um contexto de alguns dos desafios, né, desses estudantes. Pode encerrar, por favor, Felipe, a apresentação. Dos estudantes com necessidades educativas especiais nessa instituição de ensino superior. E durante o período pandêmico, eu também participei de outro programa de acolhimento em que pude identificar que, se por um lado, algum desses desafios foram superados, né, como, por exemplo, a questão das acessibilidades de algum desses estudantes, que eu também ainda mantenho contato, no sentido de que os professores se colocaram, alguns professores se colocaram mais à disposição de quer na adaptação dos materiais e partia desses materiais, dessa assistência mais remota, à distância, né? Por um lado, também uma consciência que veio muito impulsionada pela realidade da própria pandemia, em que impediu que todos estivessem presentes. Então, houve alguma superação desses desafios na questão dos estudantes com mobilidade reduzida que tiveram uma maior assistência e acesso a esses novos métodos tecnológicos, né, e que puderam, assim, ter melhores aprendizagens nas suas unidades curriculares, mas, por outro lado, também estudantes relatam que ainda não há, por parte de todos os professores, essa conscientização para uma adaptação de todos os materiais necessários para a inclusão desses estudantes, porque eu estou aqui considerando todas as diversas deficiências físicas, deficiências visuais, deficiências sensoriais, em que há necessidade de adaptação de todos esses materiais. Então, ainda não há, por parte de todos os professores, uma consciência no sentido de haver essa adaptação, mas, por um lado, há esse contexto em que a superação, mas também ainda a manutenção de algum desses desafios, quer no nível dos professores, quer também no próprio gabinete, em que, nas suas dificuldades também, quer de recursos humanos, quer políticas, quer institucionais, também não consegue atender a demanda que foi mais impactada, né? Os estudantes com necessidades especiais, né, foram muito mais impactados, né, na questão da pandemia, da distância desses acessos, quer ao contexto próprio do ensino superior, quer a um atendimento mais específico dos profissionais, atendimentos diversos. Então, os desafios da pandemia trouxeram, para além das injustiças sociais, as injustiças também acadêmicas, a todos os estudantes, principalmente com necessidades educativas especiais, e trouxe esses desafios para os professores e principalmente para os estudantes, para os professores e para os gabinetes também, a nível institucional. Pronto, essa é um pouco da minha experiência que eu falei no Brasil e também em Portugal, e um pouco dessa partilha da atual situação pandêmica
que ainda continua, né? E que temos que todos... O que eu posso relatar do que tenho vivido aqui e identificado é que o apoio dos estudantes, como um todo, como a comunidade, como tem contribuído para a ajuda da inclusão desses estudantes? O apoio dos estudantes na sua diversidade, estudantes sem necessidades educativas especiais que vão ali contribuindo para os estudantes com necessidades educativas especiais superar algumas dessas dificuldades. E eu digo contribuição, às vezes, contribuições na própria comunicação, quando você faz pontes de estudantes com outros membros da comunidade acadêmica, isso já contribui bastante para essa superação nesses tempos pandêmicos. É muito importante esse acolhimento, mesmo à distância, de todos esses estudantes. Essas iniciativas, qualquer iniciativa, por menor que ela seja, mas ela contribui bastante para esse processo de inclusão, principalmente nessa época pandêmica. Isso é o que eu tenho identificado recentemente. Obrigada, e peço desculpas pelo tempo que eu estiquei um pouquinho, e pronto, me coloco aqui à disposição para responder algumas questões, para poder contribuir com esse diálogo de hoje dessa mesa. A gente agradece, Lilian, pela sua contribuição e por você colocar questões tão relevantes e preocupantes ao que se refere à inclusão de alunos com deficiência na educação superior. E a gente também aproxima muito a sua realidade da nossa aqui na Universidade Federal de Alagoas, que também ela é repleta de obstáculos, de desafios, e vivida pelos alunos com deficiência, né? E principalmente nesse contexto de pandemia. E nós iremos apresentar alguns dados dessa realidade que você apresentou em Portugal e que também aparecem aqui na Universidade Federal de Alagoas. Mas antes de a gente apresentar esses dados, a gente tem um momento assim muito importante desse evento, que é o diálogo com as pessoas, com os alunos com deficiência. Então, a partir desse momento, dessa experiência, dessa fala dele, eu acho que vai contribuir bastante, tanto para trazer uma verdade à sua pesquisa e também um gancho para que a gente possa apresentar a nossa. Apesar de estarmos em países diferentes, universidades diferentes, é impressionante que a inclusão ela ainda não acontece tanto aí onde você está, como aqui no nosso país. Então, eu queria, nesse momento, passar a fala para o Rinaldo, porque ele vai ser o mediador desse momento com os alunos com deficiência, para que ele possa levantar as questões, e você também, Lilian, se puder participar conosco desse momento. Obrigada. Bom dia, Rinaldo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Já sou eu, já? Nossa! Bom dia, agradecendo também a Lilian. Lilian, tem mais alguém assim como você por aqui no Brasil? Você ganha em euro, é? Rapaz! Oi, Lilian. Parabéns, viu, pela sua pesquisa, muito importante, bem persistente, viu? E, poxa, quem dera nós termos, assim, uma pessoa que pudesse oferecer uma pesquisa dessas aqui, embora, né, a gente não consegue muita coisa no que a gente tem aqui, infelizmente. Comentário meu, desculpem, gente, né? Com o que nós temos aí, né, na liderança tá ruim, né? Mas é assim, viu? Isso é uma opinião. Então,